Olá, tudo bem? Se você quer aprender o Teorema de Pitágoras e relações métricas no triângulo retângulo, esse vídeo é para você. Fica comigo. Meu nome é Jefferson Santos e eu sou o seu professor de matemática. Triângulo retângulo. Bom, o que é um triângulo retângulo? Primeiro vamos defini-lo. Todo triângulo cujo um dos ângulos mede exatamente 90 graus. Temos aqui o triângulo ABC. Um dos ângulos mede exatamente 90 graus. Este ângulo mede 90 graus, representado por esse quadradinho e por esse pontinho. É chamado de triângulo retângulo. No triângulo retângulo, os lados possuem nomes especiais. O lado oposto de frente com o ângulo reto, é chamado de hipotenusa, nesse caso representado pela letra A minúsculo. Os outros dois lados, que são os lados que formam o ângulo reto, nesse caso B e C, são chamados de catetos. Então nós temos aqui o cateto C e temos aqui o cateto B. O cateto B. Ligando o vértice A à hipotenusa, nós temos uma linha tracejadinha aqui, representada pela letra H, que nós chamamos de altura do triângulo retângulo. E essa altura está sobre a hipotenusa, então ela é uma altura relativa à hipotenusa. Se nós colocarmos um ponto de luz aqui em cima desse triângulo, a sombra do cateto C em cima da hipotenusa, a soma do cateto C em cima da hipotenusa, vai nos dar esse segmento BH, que nós representaremos pela letra N. A sombra do cateto C sobre a hipotenusa nos dará o segmento BH, que nós representaremos pela letra N minúsculo. Esse N é chamado projeção, sombra do cateto C sobre a hipotenusa. De forma semelhante, se nós projetarmos um ponto de luz sobre o cateto B, ele vai formar uma sombra sobre a hipotenusa, que é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, resumindo, triângulo retângulo tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, está aqui. O lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. Os lados que formam o ângulo reto chamam-se catetos. Traçando do vértice onde está o ângulo reto até a hipotenusa, nós temos a altura, lembrando que a altura sempre faz 90 graus com o solo, né, com o chão. A sombra do cateto C nós chamaremos de N, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E a sombra do cateto B sobre a hipotenusa é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, que nós representaremos pela letra M. Então nós temos aqui. Resumindo, nós temos aqui medida do segmento BC, de B até C, de B até C. Nós temos aqui a hipotenusa, o A. Medida do segmento AC, de A até C, nós temos o cateto B, do A até o C. E medindo de A até B, nós temos o cateto C, de A até B, nós temos o cateto C. Medindo de A até H, nós temos a altura H, Hzinho minúsculo, a altura H. Medindo de B até H, de B até H, nós temos a projeção N. E medindo de C até H, nós temos a projeção do cateto B, que a gente representa pela letra M. Muito bem. A é a medida da hipotenusa, B e C são as medidas dos catetos, H é a medida da altura relativa à hipotenusa, porque essa altura está em cima da hipotenusa. M é a medida da projeção de AC sobre a hipotenusa, ou seja, a sombra do cateto B. E N é a medida da projeção de AB sobre a hipotenusa, ou seja, a sombra do cateto C. Muito bem. Relações métricas no triângulo retângulo. Considere o triângulo retângulo ABC. Então temos aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Notem que não é coincidência. O lado oposto ao vértice A, nós batizamos de lado A. O lado oposto ao vértice B, perdão, a gente batiza de lado B. E o lado oposto ao vértice C, a gente batiza de lado C.
O que eu estou dizendo é o seguinte: cada lado recebe um nome de acordo com o vértice. Vértice A, lado A. Vértice B, lado B. Vértice C, lado C. Isso é prática aí na geometria. Traçando a altura H relativa à hipotenusa, podemos destacar 3 triângulos retângulos. Nós temos aí 3 triângulos aí nessa imagem. Nós temos um triângulo ABC, que eu vou pintá-lo de verde. O triângulo ABC, do A até o B e até o C, triângulo ABC. Nós temos também um triângulo HBA, que será pintado de azul, ó. HB ligado com o A. Temos aqui um outro triângulo, um segundo triângulo. E temos aí de vermelho, que será pintado de vermelho, o triângulo HAC. H até o A e até o C. Temos aí 3 triângulos, o original e mais esses 2 que surgiram a partir do momento que foi traçada a altura. Muito bem. Esses triângulos são semelhantes entre si. Veja, triângulo ABC, semelhante, essa cobrinha, né? Esse tiozinho, significa semelhante. Triângulo ABC, semelhante ao triângulo HBA. Essa é a relação que nós chamaremos de 1. Por que eles são semelhantes? Vejam bem. Se você não lembra muito bem sobre semelhança, tem um vídeo aí no meu canal falando sobre semelhança. Muito bem, temos aqui um ângulo 2, que está no vértice B, e é exatamente aqui, ó, esse mesmo vértice. Esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, e esse aqui também tem um ângulo de 90 graus. Se nós lembrarmos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo retângulo, ou melhor, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele retângulo ou não, sempre será 180 graus, de novo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus, nós temos aqui 90 mais um ângulo qualquer. Imagine que esse ângulo aqui é 70. 90 mais 70, 160. Então esse cara aqui vai ser 20. 90 mais 70, 160. Então esse cara aqui será 20 graus. Então isso me garante que esse ângulo C, que eu vou aqui fazer um círculo azul em torno dele, ele mede a mesma coisa que o ângulo A. Se dois ângulos de 2 triângulos quaisquer são iguais, o terceiro ângulo será igual. Se 2 ângulos são iguais, note, 2 ângulos são iguais. Vamos pegar essa relação que a gente acabou de criar. Ó. 2 ângulos aqui são iguais. Ok? O terceiro tem que ser igual. Por quê? Porque a soma dos 3 tem que dar 180. Se 2 já são iguais, isso já me garante que o terceiro é igual. Porque a soma tem que dar 180 para qualquer triângulo. E o triângulo retângulo não foge disso também. Então esses 2 triângulos aqui, ó, na verdade esse carinha aqui, ó, esse triângulozinho que está aqui, na verdade ele era aquele cara que estava aqui, né? Perdão, ficou meio torto. Vou traçar ele bonitinho aqui, ó. Ele é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, né? Esse triângulo aqui é o triângulo BHA, né? Forma 90 graus aqui. Certo? Muito bem. Um ângulo medindo um ângulo no vértice B que mede 2 risquinhos, um ângulo no vértice B que mede 2 risquinhos, um ângulo no vértice A que mede 90 graus, um ângulo no vértice H que mede 90 graus. 2 ângulos iguais, o terceiro ângulo com certeza será igual. Podemos observar que B ângulo AC é congruente a BHA. Esse símbolo é o símbolo de congruente, ou seja, são ângulos que têm a mesma medida. O ângulo A e o ângulo H têm a mesma medida. O ângulo A mede 90 graus e o ângulo H mede 90 graus também. Nota que tem um chapeuzinho em cima do A e um chapeuzinho em cima do H, dizendo que eles valem a mesma coisa, ou seja, são congruentes, pois são ângulos retos. E a ABC é congruente a HBA, ou seja, o ângulo B mede a mesma coisa que o ângulo B do outro triângulo, pois são ângulos comuns aos 2 triângulos. Pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HBA. Beleza? Então o que vocês têm que perceber aqui, ó, é que se 2 ângulos
dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo obrigatoriamente é igual. Por quê? Porque a soma dos três tem que dar 180. Se dois ângulos já são iguais, o terceiro tem que ser igual obrigatoriamente. Ok? E se os ângulos de dois triângulos são iguais, ou seja, são congruentes, o termo para geometria é congruentes, então a gente diz que esses triângulos são semelhantes. O que significa dizer que são semelhantes, gente? Significa dizer que um é a ampliação ou redução do outro. Esse triângulo aqui que nós temos aqui, ó, que eu vou colocar um retângulo vermelho em volta dele, ele é uma redução desse cara aqui, ó. Ele é uma redução, como se você fosse numa loja lá de tirar xerox, né? E fosse pedir para ampliar um RG ou reduzir, né? Tire uma cópia reduzida, uma cópia ampliada. Esse cara aqui, o BHA, ele é uma redução desse outro aqui, que é o ABC. Tá joia? Isso é semelhança. Bom, o outro triângulo que nasce daí, que a gente já tinha colocado lá no começo, também, ó, que é esse triângulo AHC, ó, AHC, nasce aqui de dentro desse ABC. Também são semelhantes esses dois. Por que são semelhantes? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Ele tem um ângulo com um risquinho aqui, que é o ângulo C, tem um ângulo com um risquinho aqui. Tem um ângulo de 90 graus aqui, tem um ângulo de 90 graus aqui. Se os triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro obrigatoriamente será igual. Esse cara vai ser igual a esse cara. Se o triângulo tem três ângulos iguais, ou seja, congruentes, então os triângulos são semelhantes. Os triângulos são semelhantes. Beleza? Então nós temos três triângulos semelhantes. Três triângulos semelhantes. Esses dois aqui e também esse pequenininho, né, que a gente já viu no slide anterior, que nasce daqui, ó. Esse aqui e o original, os três são triângulos semelhantes. São semelhantes porque têm os mesmos ângulos, gente. Os três têm os mesmos ângulos. Muito bem, vamos adiante. Bom, triângulos semelhantes, se vocês lembram lá da aula de semelhança, triângulos semelhantes, os lados são proporcionais. O que significa isso? Que você pode estabelecer uma relação, né? Uma regrinha de 3 aí, uma relaçãozinha entre os lados aí. Ó, em triângulos semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Assim podemos escrever as seguintes proporções aos pares de triângulos. Galerinha, prestem muita atenção nisso. Vocês sempre vão olhar para os ângulos e nunca para os lados, porque às vezes os triângulos não estão na mesma posição. Certo? Vamos lá. Ó, entre o ângulo 2 e 90 graus. Aqui, ó, entre 2 e 90 graus, nós temos o C. Entre 2 e 90 graus, nós temos o N aqui, ó. Certo? Ó, ângulo 2, 90 graus. Ângulo 2, risquinhos, e 90 graus. Nós temos o N. Beleza. Aqui, ó, entre 2 e esse ângulo que não tem nome aqui, né? Que não está representado, nós temos a letra A. Entre 2 e esse que não está representado, nós temos a letra C. Então, nós podemos estabelecer as seguintes relações. Note. O lado A, entre 2, vamos chamar de um risquinho aqui, ó. Um risquinho. E um risquinho aqui também. Entre 2 e um risquinho, nós temos o A. Temos o A. Entre 2 e um risquinho, nós temos o C. Entre 2 e 90 graus, nós temos o C. Entre 2 risquinhos e 90 graus, nós temos o N. Ok? Note que nós seguimos o mesmo roteiro, ó. Mesma direcionalidade. Começamos do A para o C, perdão, e depois do C para o N. Começamos da figura da esquerda, da figura maior para menor, e na segunda fração, da maior para menor. As comparações foram as mesmas. Muito bem. Então, A corresponde ao C na outra figura, assim como o C corresponde ao N na outra figura. Multiplicação cruzada, né? Propriedade é fundamental das proporções. Isso está na aula de semelhança também. Multiplicação cruzada. Esse cara vezes esse cara, C vezes C, e A vezes N. C vezes C, para quem não lembra, C vezes C é C ao quadrado. A vezes N, a N. Então, notem bem, o que vocês têm que perceber é se as figuras são semelhantes, ou seja, se elas têm os três ângulos iguais, e não precisa ter os três,
Basta ter 2, porque tendo 2, o terceiro ângulo será igual. A figura que eu falo são os triângulos, né? Se os 3 ângulos são iguais, as figuras são semelhantes. E aí é só você estabelecer a relação entre as duas figuras. Olhando para os ângulos, 2 risquinhos e 1 risquinho é o A. 2 risquinhos e 1 risquinho é o C. Então, A está para C, primeira fração. Essa aqui, ó. 2 risquinhos e 90 graus é a letra C. 2 risquinhos e 90 graus é a letra N. Então, C está para N. Multiplica isso cruzado, C vezes C, C ao quadrado. A vezes N, AN. Ok? Essa é a primeira relação matemática. Ou seja, a primeira relação métrica no triângulo retângulo. Vamos novamente, seguindo a mesma ideia. Os triângulos são semelhantes, os ângulos são iguais. Vou chamar esse ângulo aqui de 2 risquinhos, né? A gente já tinha batizado ele na figura anterior. Esse cara aqui será 2 risquinhos também. Por que será 2 risquinhos também? Porque se 2 ângulos são iguais, o terceiro ângulo é igual, né? Muito bem. Entre 2 risquinhos e 1 risquinho, nós temos a letra A. Entre 2 risquinhos e 1 risquinho, nós temos a letra B. Então, nós temos que esse lado, 2 risquinhos e 1 risquinho, letra A. 2 risquinhos e 1 risquinho, letra B. Então, A está para B, assim como 90 graus e 1 risquinho, nós temos o B. 90 graus e 1 risquinho, nós temos o M. Então, nós ficamos assim. A está para B, é o que está aqui, assim como B está para M. B corresponde ao M na outra figura. Está aqui. Multiplicação cruzada, B vezes B, B ao quadrado, e A vezes M, AM, que é exatamente o que nós temos aqui. B ao quadrado igual a AM. Ok? Muito bem. Nota, separando dessas duas figuras agora, o triângulo HBA e o triângulo HAC, também são figuras semelhantes. Como eu garanto isso? Os ângulos são iguais. 2 risquinhos, 90. 2 risquinhos, 1 risquinho, 90. Se temos aqui 2 risquinhos e 90, então esse cara aqui será 1 risquinho. Ok? Será o ângulo de 1 risquinho. Então, aqui nós temos um ângulo 90, 1 risquinho, que vai ser 2 risquinhos. Beleza? Muito bem. 3 ângulos iguais, figuras semelhantes. 3 ângulos iguais, figuras semelhantes. Nós temos aqui, na primeira figura, entre o 90 graus e 1 risquinho, nós temos o H. Entre 90 graus e 1 risquinho, nós temos o M. Então, nós temos a seguinte relação, H está para M. Beleza? Na segunda figura, nós temos a seguinte relação na segunda figura. Entre 2 risquinhos e 90 graus, nós temos o N, de navio. Entre 2 risquinhos e 90 graus, nós temos o H. Então, nós temos que N está para H. É o que nós temos aqui. Multiplicação cruzada, H vezes H, H ao quadrado, e M vezes N. É o que nós temos aqui, H ao quadrado igual a M vezes N. É a próxima relação métrica. Ok, gente? Tranquilo? O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, ou seja, o H ao quadrado, essa medida ao quadrado, é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. O que ele está dizendo é o seguinte, que essa medida aqui ao quadrado é igual a essa vezes essa. H ao quadrado igual a M vezes N. Por isso que o nome é relações métricas no triângulo retângulo, que está falando das medidas. Ok? Comparando a figura 1, essa figura ABC, triângulo ABC, o triângulo AHC, também são figuras semelhantes. E pelos mesmos critérios anteriores, 90 graus, 1 risquinho, chamaremos aqui de 2 risquinhos. 90 graus, 1 risquinho, chamaremos aqui de 2 risquinhos. Muito bem. Muito bem. Entre 2 risquinhos e 1 risquinho, nós temos a hipotenusa A. Entre 2 risquinhos e 1 risquinho, hipotenusa A.
ficou torto. Vamos fazer bonitinho. Entre 2 risquinhos e 1 risquinho, a hipotenusa A. Entre 2 risquinhos e 1 risquinho, a hipotenusa desse triângulo que é B. Então, A está para B. Nós temos essa seguinte relação. Ok? Entre 2 risquinhos e 90 graus, 2 risquinhos e 90 graus, nós temos a letra C. Vamos para outra figura. Entre 2 risquinhos e 90 graus, nós temos a letra H. Então, nós temos que C está para H. Nós temos a seguinte fração, né? Seguinte razão. Igualdade de duas razões, temos uma proporção. Proporção vale multiplicação cruzada. Propriedade fundamental das proporções. A vezes H, AH, e B vezes C, BC. Pode ser BC igual a AH, ou mais, normalmente está desse jeito, ó, A vezes H primeiro. Na maioria dos livros, traz A vezes H igual a B vezes C, que é exatamente a mesma coisa que está aqui. Só que está na posição contrária aí, né? Mas é a mesma coisa. Então, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Belezinha? Isso são relações métricas no triângulo retângulo. Vamos fazer o exercício? Só para a gente praticar? Vejam bem. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 60 centímetros e a projeção de um dos catetos sobre ela mede 48 centímetros. Calcular a altura relativa à hipotenusa. Ele quer saber a altura. Então, o que você tem que ter em mente? Vocês têm que ter em mente o seguinte, que vocês têm algumas formulazinhas para calcular no triângulo retângulo. Primeira, BH igual a A vezes M. Segunda, B ao quadrado igual a A vezes M. C ao quadrado igual a A vezes N. H ao quadrado igual a M vezes N. E AH igual a B vezes C. Nós temos essas relações métricas. Foram essas que a gente acabou demonstrando agora há pouco. Beleza, vamos substituir aqui agora. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 60. Então, aqui é 60, gente. Ó. Aqui é 60 na hipotenusa. E a projeção de um dos catetos sobre ela mede 48. Aqui mede 48. Bom, se aqui mede 48, aqui a gente já sabe que vai ser 12. Porque 48 mais 12 vai fechar os 60. Beleza? Calcular a altura relativa à hipotenusa. Ele quer que você calcule isso daqui, ó. Ele quer que você calcule isso. Então, veja bem. Você tem o H. Você quer o H, perdão. Você tem o A. Você tem o M. E você tem o N. O N a gente deduziu, né? 48 mais 12 vai dar 60. Bom, então, H, A, M, N. Ok? Você quer o H e você tem o M e tem o N. E ainda tem o A. Bom, essa aqui ó, me resolve o meu problema. Por que ela resolve? Porque eu tenho o valor do M, tenho o valor do N e quero saber o valor do H. Então essa formulazinha vai resolver o meu problema. Essa aqui também tem H, que é o que a gente está querendo saber, né? Só que ela fala do B e do C e o exercício não me fornece os valores nem de B e nem de C. Então eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Você olha para o problema, extrai os dados. Nós temos M, temos N, quero o H, M, N e H. E daí você vê qual fórmula se encaixa nisso. Então vamos calcular. H ao quadrado igual a 48 vezes 12. H ao quadrado igual a 48 vezes 10 dá 480. 48 vezes 2, 96. Vai dar 576, que é 480 mais 96. O próximo passo é a extração da raiz. Operação inversa a expoente quadrado é o quê? É raiz quadrada. Raiz quadrada de 576. Raiz quadrada de 576 é 26 centímetro. A unidade, então, é centímetro. Então, de novo, quando você se deparar com um problema sobre relações métricas de triângulo retângulo, você anota quais são os dados do exercício. Temos aqui 60, temos 48,
deduzimos que aqui é 12 e quero saber o H. Se eu quero saber o H, eu estou preso ou é essa daqui ou essa aqui, é uma das duas. Só que eu também tenho MN, não tenho B e C. Então eu descarto essa e fico com essa. Ok? Então nós temos aqui um formulário que na verdade é o nosso arsenal, né? Nosso arsenal para poder resolver os problemas. Muito bem. Bom, determinar a medida da hipotenusa. Se ele quer saber a medida da hipotenusa, então tem que usar alguma formulazinha que tem hipotenusa. As formulazinhas são b ao quadrado igual a vezes m. Essa tem hipotenusa, pode ser essa. Nós temos c ao quadrado igual a vezes n. Nós temos AH igual a b vezes c. Essa que envolve a altura. E nós temos h ao quadrado igual a m vezes n. Esse é um dos nossos formulários. É o que nós temos. Bom, determinar a medida da hipotenusa. Todas elas, com exceção dessa, tem hipotenusa. Então, essa está descartada. Não tem hipotenusa aqui, né? A hipotenusa é o A. Determina a medida da hipotenusa. É isso aqui que eu quero. Ó. De um triângulo retângulo em que um dos catetos mede 30. Vamos dizer que esse cara aqui mede 30, ó, o B. E a sua projeção sobre a hipotenusa mede 18. A projeção dele mede 18. Aqui, ó. 18. Então, B eu tenho. O A eu quero. E o M eu tenho. B, A, M, ó. Essa primeira, ó. Você pega aqui os ingredientes, que é o B, o A e M. E vem qual receita que ele cabe. Ele cabe nessa receitinha aqui, ó. Formulazinhas são receitas. Os dados do problema são os ingredientes. Nós temos esses três ingredientes. B, M e A. B, M e A. Beleza. Essa primeira mesmo. Então vamos lá. Vamos usá-la para resolver esse problema. B ao quadrado é igual a A vezes o valor de M. O valor do B nesse caso é 30. Então 30 ao quadrado é igual ao valor do A que nós queremos saber. E o valor do M que é 18. 30 ao quadrado, ó, que fácil. 3 ao quadrado é 9. Como é o quadrado, é o número 2, você dobra a quantidade de zeros. 900. Tem um zero, põe dois zeros. Igual a A vezes 18. 18 está multiplicando, desce dividindo. 900 divididos por 18. Igual ao valor do A. Beleza? Se fosse 1.800 divididos por 18, quanto é que daria? Olha. Se fosse 1.800 divididos por 18, quanto daria isso? Daria 100, né? 18 por 18 é 1 e sobrou 2 zeros. Daria 100. Como é a metade, 900 é metade de 1.800. Como é metade, em vez de dar 100, vai dar metade. Vai dar 50. Então, 50 igual a A. Ou seja, a hipotenusa mede 50. É até legal que esteja assim, ó. Em vez de estar A igual a 50, para a gente masterizar a ideia de que não importa para que lado esteja, é importante que a igualdade seja verificada. Se A é igual a 50, 50 é igual a A. Ok? A recíproca, né? É verdadeira. Ok, gente? Na dúvida, para o vídeo, volta, analisa de volta. Ok? E ficou com dúvida ainda, escreve no comentário aí que eu volto e respondo para vocês. Vamos adiante? E agora, o famoso Teorema de Pitágoras. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o mais importante, é mais uma relação métrica e é a mais importante, mais conhecida, uma das demonstrações do Teorema de Pitágoras. Nós já vimos que b ao quadrado é igual a AM, baleia anda no mar, e c ao quadrado igual a AN, o corvo anda na nuvem. Se nós somarmos essas duas coisas, nós ficamos com b ao quadrado, ó, estou fazendo isso aqui, ó, b ao quadrado igual a A vezes M, e c ao quadrado, ficou feio, bonitinho. C ao quadrado igual a vezes N. Se eu somar essas duas equações, veja, vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado, igual a AM mais AN, que é o que está aqui, ó, AM mais AN. Tem fator comum, ó, tem A aqui, tem A aqui, ó, coloca em evidência, foi o que foi feito aqui, ó. A vezes M vai dar M e A vezes N vai dar N. Chuveirinho do Prof. Jeff, ó. A vezes M, a M. A vezes N, a N. Então, ficamos com b ao quadrado mais c ao quadrado igual a A vezes M mais N. Só que M mais N, galera, ó. Nota, a gente até usou isso no exercício anterior, né? O primeiro que a gente resolveu hoje. N mais M
dá exatamente o tamanho do A, ó. Então, m mais n a gente troca por A, ó. Como m mais n igual a A, vai ficar A vezes A. A vezes A é ao quadrado. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Caramba, isso é muito legal. Muito legal por quê? Porque A, B e C são exatamente os lados do triângulo. Se você olhar aqui, ó, A é o lado do triângulo, B é o outro lado do triângulo e C é o outro lado do triângulo. Mas os lados de um triângulo retângulo têm nomes especiais. O A, vocês lembram o nome do A? Falei no comecinho da aula. O A é a hipotenusa. E os outros dois carinhas que formam o ângulo reto são os catetos. Cateto e cateto também. Cateto também. Dois catetos e hipotenusa. Então essa relação diz o seguinte, ó, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou a recíproca, né? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então esse é o enunciado do teorema de Pitágoras. A soma, note, a soma, vou fazer de amarelo. Deixa eu só apagar aqui, para a gente ter um destaque melhor aqui. O teorema de Pitágoras diz exatamente isso. A soma mais dos quadrados, expoente 2, dos dois catetos B e C, é igual ao quadrado da hipotenusa. Novamente, a soma dos quadrados dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ok? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse é o mais famoso teorema da geometria, o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras nos diz isso, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Assim concluímos que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Essa relação é conhecida como teorema de Pitágoras. Famosíssimo. Vamos ver um exercício para a gente praticar isso? Já estamos quase nos finishes aí, ó. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. É para ser, né? O prédio tem que estar 90 graus com o chão. Temos aqui um cateto. Temos aqui um outro cateto. E temos aqui a hipotenusa. E temos aqui a hipotenusa. Uma escada de 10 metros, está aqui a escada, é apoiada a 8 metros da base, está aqui 8 metros, conforme mostra a figura. Qual a distância entre o solo e o ponto mais alto onde a escada alcança no edifício? Ele quer saber esse cara aqui, ó. Esse x aqui. O que diz o teorema de Pitágoras? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Isso é o que diz o teorema de Pitágoras. Então, nós temos que x ao quadrado mais 64 é igual a 100. Transposição de termos, 64 está positivo, vem negativo. X ao quadrado é igual a 100 menos 64. Isso vai dar 36. A inversa do potência ao quadrado é a raiz quadrada. X igual a raiz quadrada de 36. Vocês sabem, né? Raiz de 36 é... Muito bem, eu sei que você falou 6 aí. 6 o quê? Banana, abacate? 10 metros e 8 metros, né? E 8 metros, então 6 metros. 6 metros. Usamos o teorema de Pitágoras para resolver esse probleminha aí. Mais um exemplo, bem facinho, tranquilinho. Temos aqui, a porteira de entrada de uma chácara tem 16 metros de comprimento. Então aqui mede 16 metros. Deixa eu pegar uma reta. Uma linha mais forte e vermelha. 16 metros de comprimento e 12 metros de altura. Está aqui. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Do ponto A até o ponto C, ele quer saber a hipotenusa, né? Que comprimento? A hipotenusa, é isso que ele quer saber. Uma adaptação, né? Uma nova versão do teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X ao quadrado igual a 144, 12 ao quadrado, 12 vezes 12,
mais 256. X ao quadrado igual a 400. Essa soma dá 400. Lembrando que potenciação, né, se faz antes de soma. X igual a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400 é 20. Então, x igual a 20. Unidade é metro, não é abacaxi, então é metro. X igual a 20 metros. Então, a trave ali, né? A trave de madeira, esse x aqui, mede 20 metros. Então, o que nós aprendemos hoje e precisamos guardar? As que são as relações métricas do triângulo retângulo. B ao quadrado igual a M, A vezes M. C ao quadrado igual a vezes N. AH igual a B vezes C. E H ao quadrado igual a M vezes N. E a mais importante, que é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso tudo são relações métricas no triângulo retângulo. Cada uma dessas são as receitinhas. Quando você se depara com um problema, você olha, ó, é cateto. É cateto por quê? Porque estão formando 90 graus. Você olha para o problema, você pega os ingredientes e vê em qual receita que cabe. E aí você usa uma das receitas para resolver o teu problema. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Agora aí a missão de vocês, tem alguns exercícios para vocês praticarem, responderem usando o teorema de Pitágoras. Deixem as respostas nos comentários e eu posto em breve para ver se vocês acertaram ou não. Enviando um abraço virtual, enviando abraço virtual completo. Um grande abraço. Se esse vídeo foi útil para vocês, compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e mandem para os amigos também. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Que a paz de Deus seja sobre vocês.